Meu amigo vascaíno, que segunda-feira agitada no Vasco da Gama. A reunião lá na CBF pegou fogo. Os representantes do Vasco da Gama, olha, cobraram muito o presidente da CBF e o presidente da comissão de arbitragem. A gente vai falar muito sobre isso. O jogo acabou ontem entre Vasco da Gama e Palmeiras, mas a gente vai ter desdobramentos, porque o Vasco oficializou uma reclamação, assim como prometeu o Marcelo Santana. Perfeito? Vamos falar também sobre o próximo jogo do Vasco da Gama, que será contra a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que demitiu o treinador do Seabra, contratou o Diniz, não perdeu tempo e simplesmente a gente hoje tomou conhecimento que o Vasco da Gama contratou junto ao América 2 atletas para o sub-20. Portanto, eu peço a você, para você colocar atenção até o final do nosso vídeo, para a gente poder passar o noticiário do Vasco completo. E olha, o Vasco correndo atrás aí para não deixar barato essa situação contra a equipe do Palmeiras. O seguinte, se inscrevam aí no canal, deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre as categorias de base, porque hoje o América, junto com o Vasco, oficializou essa manhã dessa segunda-feira, aí no dia 23, o empréstimo dos meias Luan e do atacante Henrique Fernando, certo? Ou melhor, o América simplesmente emprestou Luan e Henrique para o Vasco da Gama, 2 meias, e também o Fernando, atacante. Portanto, 3 jogadores, tá? Esses jogadores terão contratos válidos aí por 1 ano, isso mesmo, por empréstimo, uma opção de compra, tá bom, pessoal? Então, a gente passa esse informativo para vocês. O seguinte, agora a gente fala aí sobre essa situação do jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Um resultado muito contestado, ficou muito claro aí a interferência externa por conta aí da arbitragem do Klein. E o seguinte, o Vasco fez conforme o prometido. O Vasco protocolou uma reclamação na CBF para poder simplesmente ir atrás aí desse jogo. O Vasco estuda a possibilidade de fazer uma impugnação junto ao STJD. Hoje, a reunião lá na CBF, né, com Ignaldo Rodrigues e com o Seleme, que é o representante aí dos árbitros, né, ele que comanda, certo? Simplesmente pegou fogo. O Vasco mandou ofício e entregou o ofício em mãos, tá? O Vasco, junto com o Pedrinho e também com todo o departamento jurídico, entregou o ofício em mãos. E é assim que tem que ser. Tem que ter representatividade. Essa representatividade é para ter também antes dos jogos, porque tem que reclamar. A gente sabe que isso não é por acaso. A pessoa que cuida do VAR hoje no Brasil é o Péricles Varsov, aquele que roubou
o Campeonato Brasileiro do Vasco 2011, que deu para o Corinthians, deixando de dar 2 pênaltis ali para o Vasco em 2 jogos contra o Flamengo. Então, assim, é contra tudo e contra todos, né? Eu acho que o Vasco está muito bem respaldado nessa situação. É que é protocolo. Protocolo é o cacete. O Vasco foi roubado, tá? O Vasco não assinou porra de protocolo nenhum, onde o Vasco simplesmente tivesse sido roubado. Perfeito? Não tem nada de protocolo. Tem que o Vasco ontem foi garfado e foi ridículo. E o Vasco está simplesmente correndo atrás aí para reaver essa partida. Bom, diante disso, o Vasco da Gama se prepara aí para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que tinha vencido o Libertad, deu um passo grande para as semifinais da Copa Sul-Americana. Ainda assim, o Cruzeiro demitiu o Seabra, né? O Cruzeiro, no momento muito ruim ali no Campeonato Brasileiro, na 7ª colocação, e o Cruzeiro contratou o Diniz. A tendência é que a gente tenha aí mudanças no próximo final de semana, no domingo às 18h30, quando a gente enfrentar a equipe do Cruzeiro. Porque, assim, o Vasco está pedindo aí por mudanças. Não dá para a gente ter o Paê fora de forma, jogando. Essa situação do esforço tem que ser repensada, tem que dar um descanso ali também para o Ryan. Tudo isso tem que ser colocado aí em mesa, tem que colocar aí tudo certinho para que a gente não tenha problema. Agora, a grande notícia do dia é: o Vasco fez aquilo que realmente o Marcelo Santana falou. Protocolou um termo veemente contra a arbitragem ontem do Klein. E o seguinte, não vai parar por aí. Na parte da noite, a gente vai colocar os áudios do VAR e vocês vão ver o erro de direito que aconteceu nessa partida. É algo assim, esplendoroso. Meteu a mão no Vasco, o Pedrinho tem que se expor mesmo, tem que pagar o preço, tem que ir na CBF reclamar, tem que ir no arbitral reclamar, tem que ir na FERJ, porque é uma sacanagem o presidente Rubens Lopes vendo o Vasco da Gama aí sendo lesado, não vir a público para poder falar. O Vasco é um clube federado pela FERJ, então há muita sacanagem que é feita aí contra o Vasco. É contra tudo e contra todos, mas a gente vai firme e forte. O doutor Paulo Salomão, que foi presidente do STJ dele, vai saber os meandros aí, a situação certa a tomar. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.